se você pudesse realizar o seu planejamento pessoal ou profissional de forma simples e prática, utilizando uma metodologia já consagrada há muitos anos e utilizada por grandes empresas como a Google e a Intel? Pois é, eu estou falando do OKR. E eu criei um OKR como um experimento para mostrar na prática como essa ferramenta funciona e como ela pode ajudar de forma simples e prática a que você realize seu planejamento e alcance seus objetivos e metas. Nesse vídeo eu vou te mostrar a construção, os passo a passo desse OKR, bem como os indicadores criados e como eu consegui integrar ferramentas, como por exemplo, formulário do Google, o Google Sheets e até mesmo o Excel. E o melhor de tudo, você vai acompanhar mês a mês nos próximos 5 meses no encontro de check-in dos OKRs, como está a evolução do mesmo, o que eu tive que fazer, as correções, como os dados se comportaram em relação à curva de projeção, e vai ser muito interessante. Então vamos para o vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Luiz, esse é o canal Gestão e Melhoria, e aqui trazemos conteúdo sobre a parte de gestão, melhoria contínua, processos, projetos, livro de gestão, livro de liderança, enfim, é muito conteúdo bacana. E falando sobre OKR, o que significa OKR? Antes de mais nada, lembre-se que esse aqui é um vídeo de mão na massa, então, mas é interessante a gente conceituar antes, um pouquinho só, para entender e depois partirmos de fato para a prática. OKR é uma sigla em inglês que significa OKR, ou Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados Chaves. Ela é uma metodologia de planejamento estratégico que foi disruptiva. Por quê? Hoje, nas grandes empresas, utilizam várias metodologias de planejamento. Nós temos o BSC, o Balance Scorecard, nós temos também o gerenciamento pelas diretrizes, enfim, tem muitas formas de se planejar e construir os indicadores, as metas, a visão de longo, curto e médio prazo. O OKR, ele vem numa ideia que é uma ferramenta onde foca em poucos objetivos e alguns indicadores que tangibilizam esses objetivos mais inspiracionais, e além disso é uma metodologia que ela não é só top-down, ou seja, a autogestão indica o que precisa e depois ocorre o cascateamento, não é assim que funciona, é uma construção em conjunta, onde temos a visão de fato da autogestão e lá debaixo da operação vai sendo construído de uma forma top-down e bottom-up, ou seja, de cima para baixo e de baixo para cima. Mas aqui não estamos falando hoje necessariamente de empresa, hoje estamos falando da nossa vida pessoal. Então, o que se baseia o OKR? A primeira parte é o objetivo. A ideia é a gente pensar qual é o nosso objetivo. Não necessariamente precisa ter algo mensurável, quantidade, mas algo que seja principalmente inspiracional, que a gente queira que daqui a algum tempo a gente alcance esse resultado. E temos também os Key Rs, ou os resultados chaves, que são indicadores que demonstram que esse resultado foi obtido. Eu já vou mostrar o meu, vamos com calma, mas eu vou trazer aqui um exemplo mais simples. Vamos supor que o meu objetivo é me sentir financeiramente estável até o final do ano. Observe que eu não, o que significa o ser estável? O sentir-se estável é um sentimento, né? É algo inspiracional, é algo que eu desejo alcançar. Só que isso não é tangível, não consigo pegar nessa coisa, não consigo detectar o que isso significa. O que isso significa se tornar estável. Então, esse é o objetivo. Quem traduz, ou seja, quem tangibiliza se o seu objetivo foi alcançado, são os resultados chaves. De fato, são métricas que a gente vai tangibilizar o objetivo. Por exemplo, vamos supor que para eu dizer que eu estou financeiramente estável, eu preciso ter um emprego fixo, por exemplo, CLT, né, que não tem muito risco. Então, e vamos supor que eu esteja desempregado. Então, uma das métricas que eu posso colocar para tangibilidade desse meu objetivo é estar empregado até o final do ano. Maravilha. Mas será que só essa métrica indica que eu vou estar financeiramente estável? Não sei. A outra, talvez, é ter uma reserva de emergência num determinado valor. Que vamos supor que seja, um exemplo aleatório, 30 mil reais. Então, eu tenho que colocar que até o final do ano eu tenho que ter guardado uma reserva de emergência. Maravilha. Só que será que só isso aí já indica que eu sou estável? E se eu perder o emprego e mesmo assim depois acabar, por exemplo, a renda? Eu posso colocar que eu tenho que me aperfeiçoar, então finalizar uma pós-graduação até o final do ano. Isso aí que se eu finalizar, quer dizer que eu vou estar mais instruído no mercado de trabalho, eu vou me tornar mais atrativo para o mercado de trabalho. Esse é um exemplo simples do que seria a construção de um OKR, ou seja, um objetivo e resultados chaves. Quando eu atingir esses três resultados chaves, que são a especialização concluída, a reserva de emergência e conseguir um emprego, teoricamente eu tangibilizei, ou seja, eu alcancei o meu grande objetivo, que é
me sentir financeiramente estável até o final do ano. É uma maneira bem simples, bem sucinta para funcionar. E aí agora, vamos falar então da construção do nosso OKR que eu construí aqui para minha vida. Esse é real, vou tentar colocar ele na massa. Tentar não, já estou executando ele. Então vamos lá para ele agora. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui do passo a passo como funcionou. Eu iniciei aqui meu planejamento, né? E a minha ideia, assim, eu tenho assistido alguns vídeos que eu até achando interessante, falando sobre temas, né? Que as pessoas hoje não fazem mais, não colocam metas, não colocam objetivos mais estruturados. Agora, a nova moda do ano 2026, se você está assistindo no ano 2026, é escolhermos temas para o nosso ano, onde a gente não quer mais focar não quer ter metas, a gente quer ter temas, a gente quer ter sistemas, igual como tem aquele livro do Hábitos Atômicos. Mas eu gosto da ideia de a gente ter métricas bem definidas que possamos mensurar e avaliar o nosso progresso, a nossa evolução, né? A nossa vida acaba sendo uma gamificação. Então eu acho bem interessante nós termos métricas. E eu fiquei pensando, o que eu quero esse ano? O que é alguma coisa que eu me sentisse satisfeito, que me trouxesse uma satisfação pessoal, pelo menos no primeiro semestre desse ano. Daí que eu vou explicar já já que eu não coloquei até o final do ano, porque são apenas alguns encontros com a gente. Então, eu pensei muito em questão de qualidade de vida, questão da saúde física e mental, que são dois pontos que eu acho que é muito importante. Eu vi um comentário no YouTube uma vez de um vídeo que eu achei bem legal, que quando você está doente, a única coisa que importa é sua saúde, nada mais importa. E eu achei aquilo genial. Então é importante nós estarmos com a saúde mental em dia para que a gente consiga executar bem o nosso trabalho e ser recompensado por ele. E a saúde física, que também implica muito a saúde do corpo como um todo. Então, dito isso, eu fiquei pensando em um objetivo que abraçasse isso. E eu criei esse objetivo aqui, ó. Alcançar um novo patamar na minha saúde física e mental. Esse foi o objetivo criado. E aí, você em casa pode estar criando o seu objetivo, fazer as suas reflexões. O importante é que seja um objetivo inspirador, algo que de fato você queira trazer essa mudança para você. Então, nós já elaboramos a primeira parte aqui, que é o nosso objetivo. Agora, observe que isso aqui não é tangível. Como é que eu sei que eu estou num novo patamar da minha saúde física e mental? O que isso quer dizer, Luiz? Bom, eu comecei a fazer algumas reflexões. Primeiro, máximo de 2 horas por dia em mídias. O que isso quer dizer? Eu pensei muito sobre a questão do uso dos celulares. Hoje eu uso muito o YouTube, o Instagram, aquele scroll infinito, né, que não para, a gente vai passando, vendo besteira, e o nosso cérebro vai com aquela questão da dopamina, a gente fica cansado, não consegue render em outras áreas que é importante, na questão da leitura, por exemplo, que ajuda muito na saúde mental. Então eu pensei, bom, eu acho interessante. Hoje, atualmente, eu fiz a revisão no histórico, que é uma parte importante. Você olhar para trás também é um passo anterior na definição do OKR. Se você quiser algum vídeo específico sobre o OKR mais estruturado, bonitinho, aqui é uma maneira bem simples, né? Aí comenta aqui embaixo que eu crio a estrutura, porque é importante também olhar o histórico, como foi nos anos anteriores, para entender a métricas que a gente precisa estruturar de maneira mais correta possível. Então, atualmente, eu estava usando em média de 3 horas por dia nas duas redes, Instagram mais YouTube. Eu não tenho outras redes, né? Tenho o LinkedIn, mas uso muito pouco. Não tenho Twitter, então optei apenas pelo YouTube e pelo Instagram. E eu entendi que se eu conseguisse reduzir por 1 hora por dia, pelo menos, do que eu estou usando hoje, já são 7 horas na semana, já são 30 horas no mês. É bastante coisa, é muito mais tempo para fazer atividades que ajudem mais a minha saúde física e ou mental. Então, esse é o primeiro ponto que eu entendi que me ajudaria a tangibilizar esse objetivo. O segundo, eu coloquei aqui, ó, ler pelo menos 2 livros por mês. Isso me ajuda a manter meu cérebro em funcionamento, me ajuda a fazer mais reflexões, aumentar a minha questão intelectual, tanto na argumentativa, reflexiva. Então, eu entendo que a leitura ajuda muito na parte psicológica, na parte mental também. E eu coloquei 2 livros porque é algo que eu entendo que é factível e é uma coisa importante no OKR. O OKR ele tem que ser muito desafiador, mas tem que ser factível. Uma ferramenta que a gente pode utilizar aqui é o Smart, que basicamente você encaixa um objetivo seu, uma meta sua, de acordo com se ele é Smart, caso seja, que significa que você estruturou bem. Se quiser, depois eu faço um vídeo aqui só sobre a técnica Smart, caso não já tenha feito, vai estar provavelmente no card aqui do vídeo, beleza? Detalhe que isso aqui ainda não é o que há. São coisas que eu entendo que eu tenho que alcançar para definir um novo patamar. Isso apenas foi um brainstorming. Depois disso eu pensei, poxa, hoje eu não caminho.
eu tenho zero de caminhada por dia. Eu faço atividade física, eu treino, eu faço a musculação, mas eu não faço nenhum tipo de caminhada. E isso é muito perigoso por questão de propensão à questão cardíaca, né, a própria circulação sanguínea. Então, a caminhada ou corrida é algo muito importante. Como tá na moda agora a parte da corrida, né, por que não incluir, uma atividade física, mas assim, de maneira constante. E aí eu coloquei aqui que eu entendo que para a questão de saúde física, pelo menos, eu coloquei uma quantidade inicial, que são os próximos 5 meses, né, 3 quilômetros por dia, no mínimo 5 vezes por semana, o que dá uma quantidade bastante interessante aqui de caminhada/corrida. Pode ser os 2, por isso que eu coloquei em quilômetro aqui. E por último aqui também, um fator que eu acho que é muito importante, que é a perda de peso. Não só por uma questão estética, eu acho que é importante. Hoje eu não estou chegando a estar obeso, né, mas estou um pouco acima do peso, do que eu entendo que é ideal. Eu pesei muito tempo na minha vida 72, hoje estou com 82,3. E eu entendi que eu quero retomar isso, me ajuda a dormir, eu tenho dificuldade no sono, por exemplo, ronco bastante. Então eu entendi que esse aqui é algo que é importante até para me ajudar na qualidade do sono, até para me ajudar justamente na caminhada, para não forçar minhas articulações, a parte um físico que levante a autoestima, para poder ter mais confiança para as pessoas que eu estou conversando. Então eu entendi que são coisas que tangibilizariam o meu objetivo de alcançar um novo patamar na minha saúde física e mental. Claro que você vai fazer o seu em casa, mas aqui é justamente uma ideia de como você pode estruturar isso. Você cria seu objetivo inspiracional, coloca coisas que fazem sentido, e depois você vai partir daqui a pouquinho para a próxima etapa, que é o quê? Construir os QAs, os resultados chaves. Aqui já poderia ser um resultado chave, mas eu vou te mostrar daqui a pouco que talvez não funcione tão legal, que talvez outras maneiras de ficar mais fácil funcionariam. A partir disso aqui, eu comecei a fazer alguns cálculos, vamos lá. Eu considerei que, de uma maneira saudável, meio quilo por semana é uma perda boa, que dá mais ou menos 2 quilos por mês. Isso quer dizer que eu teria que ter 20 semanas para reduzir total. Então, eu utilizei essas 20 semanas como alvo para todos os indicadores que eu vou construir, meus prazos máximos. E dentro desses 20 totais, de 20 dias, eu tenho aqui o total de 140 dias. Logo, eu iniciaria aqui no dia 12 de janeiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e finalizaria aqui no dia 31, com o último check-in no dia 1º de 6 de junho. Então, esse aqui é o período que a gente vai executar. E a partir disso, eu comecei a fazer alguns cálculos, que veja bem, pensa comigo como é que eu vou mensurar. Aqui está máximo de 2 horas por dia de mídias. E o que isso quer dizer? Se todo dia eu faço 2 horas, quer dizer que toda vez que eu ler acima de 2 horas, eu vou perder meu indicador. E todo dia que eu ficar abaixo de 2 horas, quer dizer que deu ok, né? Isso durante um determinado período. Então eu posso colocar, por exemplo, como um QA 100% dos dias abaixo de 2 horas. Mas aqui a gente não está falando de uma empresa, a gente está falando da vida pessoal. É muito difícil você ficar mensurando, e se você não consegue mensurar, você não tem um sistema de mensuração bom, você não executa, você larga de lado. Pô, todo dia eu vou ter que colocar os dias, olhar a quantidade de horas, vou ter que contar quantos os dias que eu fiz, os dias que eu não fiz, dividir para saber o percentual. Então eu achei que não era tão interessante, justamente porque fica mais difícil, mais moroso. E aí perde a noção do OKR de ser uma ferramenta prática. Se você quer colocar indicadores robustos, você tem que ter formas de medição robustas e que facilitem a sua vida. Por isso eu não vou colocar coisas assim, eu vou fazer uma modificação, mas que eu alcance, pelo menos na média, o máximo de 2 horas por dia nesse período, 2 livros por mês nesse período, 3 quilômetros na média a cada 5 dias, não, desculpe, durante 5 dias na semana, e a perda de 10 quilos. Aí vamos ver como é que eu fiz isso. Foi através desses cálculos aqui, ó. Primeiro, caminhada. Bom, olha que ideia. Se eu estou correndo 3 quilômetros por dia, 5 vezes por semana, quer dizer que na semana eu vou ter caminhado ou corrido 15 quilômetros. Logo, no total do período, o que eu tenho que alcançar são 300 quilômetros de caminhada/corrida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fiz 300 quilômetros, significa que durante 5 dias na semana eu caminhei 3 quilômetros? Não. Mas que na média, quando eu pegar os 300 quilômetros e dividir pelos dias totais aqui, eu vou ter pelo menos 3 quilômetros 5 vezes na semana. É isso que significa. Então, e aí, só que é muito mais fácil eu controlar a quantidade de quilômetros caminhados. Ah, hoje eu corri 2 quilômetros, anoto. Ah, hoje eu corri, da manhã eu corri
5 quilômetros, anoto. E vou anotando e consolidado do que eu fiz. Eu mensurar os dias que eu fiz na semana, os dias que eu não fiz, os dias que eu, dentro dos que eu fiz, quantos eu fiz acima de 3, quantos eu fiz abaixo de 3. Observe como fica mais difícil. Então aqui de uma maneira mais prática eu consigo ir mais direto. Não, beleza. Até o final aqui, entre 12 e 1 de junho, eu tenho que ter feito 300 quilômetros de caminhada. Na média vai ficar mais ou menos 3 quilômetros por dia. Só que, lógico, eu quero, em termos de saudável, conseguir 5 vezes na semana. Mas eu fico com uma métrica muito mais fácil de visualizar e de acompanhar e de fazer uma projeção. Os livros é até mais fácil. Se eu tenho mais ou menos 5 meses, são 2 livros por dia, no final eu tenho que ler 10 livros. Pode ser que um mês eu leia 1, pode ser um mês eu leia 3, mas no final eu tenho que ter lido 10 livros. Em mídia social, a mesma coisa. Se eu quero um máximo de 2 horas por dia de mídias sociais, na semana o máximo vai ser 14 horas e no final do período eu tenho que ter um máximo de 280 horas de mídias sociais. Logo, eu consigo estruturar aqui de acordo com o final do período onde eu quero ter alcançado. Muito mais fácil do que essas mensurações aqui que acabam dificultando demais na hora de entender. Então, eu construí aqui os objetivos e quase construí os KRs. Agora, eu tenho que deixar estruturado em formato de metodologia. Para isso, eu utilizo essa aba aqui de check-in. Vamos entender essa parte aqui, o que é. Aqui eu coloco o meu OKR, nesse caso aqui meu objetivo é alcançar um novo patamar na minha saúde física e mental, e eu vou descrever todos os meus KRs, os meus resultados chaves. E agora está construído certinho. O que lembrando só uma definição de um objetivo, eu gosto muito no caso de um resultado chave, de uma meta, que é ação, meta e prazo. Qual é a ação? Perder peso, né? Qual é a meta que eu quero perder? 10 e o prazo até 31/5. O próximo aqui é ação, é caminhada, né? Fazer cardio, que é a ação. A meta é mais que 300 quilômetros acumulado, né? Até o prazo de 31/5. E os outros a mesma coisa que eu já tinha mostrado para você, não vou ficar enrolando. Essa planilhinha que eu estruturei aqui, ele tem aqui o como é calculado. Então, ele mostra aqui, ó, perder 10 quilos, último valor pesado. Então, toda semana eu vou pesando o valor e ele vai ser o último resultado avaliado. O importante é que no final eu saia aqui de 82,3 no valor inicial e chegue no valor alvo de 72,3. Aqui eu coloco as fontes de informação, então o último valor pesado, planilha de acompanhamento de dieta, vou mostrar lá para vocês. Quantidade de quilômetros caminhados, a soma acumulada da distância de caminhada no período. Então eu vou olhar, segunda a sexta, eu cada dia fiz 2,5 km, então dá 5 dias vezes 2,5. E aí, mais ou menos isso, entendeu? E eu vou fazendo essa soma acumulada e todo check-in eu acumulo essa soma. Aqui eu tenho aqui as frequências de atualização, então, meu peso, vou pesar todo dia. Minha caminhada, vou marcar todo dia. Uso de redes sociais, todo dia. E ler livros eu posso colocar no mês, não tem problema nenhum. Eu coloquei também aqui um valor inicial e um valor final de como está cada um desses KRs. Se o objetivo é reduzir, no caso aqui eu quero reduzir desse para esse aqui. Nesse caso aqui eu quero sair de 0 km por dia para no total de 300 km acumulado até a data. E aqui a mesma coisa para os outros. Esse aqui do percentual de projetado e percentual do atingimento, eu já explico para você, porque vai depender muito desse check-in aqui, combinado? Bom, agora que eu já estruturei toda essa parte dos objetivos e os resultados chaves que tangibilizam esse objetivo, eu preciso criar um plano de ação para que isso ocorra, certo? Dependendo dos OKRs que a gente tem que utilizar algumas outras ferramentas até chegar no plano de ação, entender o porquê que a gente não está alcançando o indicador atual, mas esse é assunto para outro vídeo. Agora eu quero mostrar para você o plano de ação que eu fiz. Precisa ter um plano de ação para acompanhar. Vamos lá então. Esse aqui é um plano de ação bem simples, tanto que no canal tem acho que 4 ou 5 vídeos só sobre plano de ação automatizado, plano de ação, enfim, tem muito plano de ação bem bacana, mas esse aqui é um plano de ação que me serviu até porque eu já sabia exatamente o que fazer, só que eu precisava já ter um modelinho para mostrar a você. Então aqui eu coloco do que em relação ao qual KR que eu estou falando, qual o resultado-chave, qual a ação que vai ser feita, o prazo estabelecido máximo para executar aquela ação, a parte importantíssima, como eu vou executar aquela ação e o porquê. Vamos pegar alguns aqui, ó. Por exemplo, ação para todos os QAs. Estruturar formulário de dados.
até 12 de janeiro, ou seja, a data que estou gravando esse vídeo hoje. Como? Criar um Forms e enviar em Google Sheet para consolidar os dados. Isso aqui é uma. Por que eu vou fazer isso, Luiz? Porque você pega um formulário para que você consiga lançar as coisas e consolidar. Porque fica mais fácil de alimentar os dados. Você em casa pode utilizar uma planilha. Como é que eu trabalho com bastante coisa de Excel, parte de automação, essas coisas, eu acho interessante trazer isso. Então, eu vou utilizar um Forms, e aí todo dia que eu me pesar, que eu fiz as minhas medições, eu vou enviar, ele vai alimentar essa planilha e vai conseguir consolidar meus indicadores. E eu vou mostrar já já a você como funciona. Isso aqui já está feito. O outro, estruturar o acompanhamento. Então, eu quero criar uma planilha de projeção para ver se eu estou acompanhando a minha linha de tendência, né? Associar os resultados da projeção do formulário. Por quê? Acompanhar a variação de dados e facilitar a visualização. Vai ser bem legal isso quando a gente tiver a partir do nosso próximo encontro, onde você vai ver como funciona esse acompanhamento. Enfim, para cada uma dessas ações aqui, eu tenho que colocar o prazo, o como, o porquê e o status. Se você quiser, você dá uma pausa aí e dá uma olhadinha de cada um dessas ações, o que faz sentido, porque de fato isso aqui eu literalmente estou fazendo isso, fiz e vou continuar fazendo. Exemplo aqui, ó, perda de peso, organizar horário de treino muscular e cardio em períodos separados. Como eu vou fazer isso? Academia 5h30 e cardio após horário de trabalho. E por quê? Para conseguir realizar os dois sem impactar no trabalho e também no rendimento. Se eu fizer musculação e cardio, eu tenho que acordar talvez muito cedo, teria que talvez fazer ficar cansado de um em relação ao outro. Então coloquei separado, 2 horários distintos, de forma que eu não precise acordar tão cedo, consiga ter uma noite melhor de sono. Enfim, é basicamente isso aqui. Não sou nutricionista, não sou educador físico, eu só gosto do tema e entenda um pouquinho como as coisas funcionam. E aqui, ó, só como exemplo de algumas ações, ó, eu coloquei uma ação aqui, calcular macros. Então, eu coloquei aqui um cálculo do macro. O que é que eu fiz? Eu criei uma planilhinha aqui, onde eu coloquei as calorias que eu preciso consumir por dia, informações interessantes para calcular. Então, tudo isso é calculado. Eu preciso saber, para atingir o indicador, eu parto do plano de ação, e do plano de ação eu elaboro as análises, elaboro tudo que tem que fazer para conseguir, de fato, concretizar. Então, se eu não tiver essas informações aqui todas, das calorias que eu preciso consumir, do meu peso inicial, do quantos gramas por quilo eu preciso de cada um dos macronutrientes, eu não vou conseguir fazer isso aqui e saber a pesagem, que serve para uma outra ação que eu coloquei aqui, que é fazer a pesagem utilizar aqui um aplicativo para fazer os cálculos de cada quantidade de comida que eu tenho que fazer para conseguir emagrecer no período. E no final de tudo, que aí a gente vai acompanhar no próximo vídeo, eu tenho chamado aqui relatório de 3 gerações. Esse nome de relatório de 3 gerações é interessante porque quando o indicador está batendo a projeção, o ideal é a gente não falar sobre isso. Então a gente segue, a gente fica feliz, parabeniza e tal, segue adiante. Porém, quando o indicador não atinge os resultados, é interessante a gente olhar para trás o que foi feito, o que foi planejado, o que foi executado, os resultados obtidos, no caso os resultados negativos, os pontos problemáticos do porquê que a gente não deu certo o atingimento daquele patamar, daquele momento, e quais são as novas propostas. Ou seja, esse relatório de 3G ou 3 gerações é uma forma da gente olhar o passado, o presente e o futuro. Caso um desses indicadores que eu estou acompanhando não batam em relação à projeção, vai ter vídeo aqui que eu vou trazer justamente esse relatório aqui do 3G, mostrando o que foi que eu planejei dessas ações aqui, o que foi que eu executei, os resultados, os pontos problemáticos e novas propostas. É uma forma bem legal para você ir corrigindo a rota e não deixar, na hora que estiver lá na frente, seus planejamentos não dar certo, beleza? E agora, eu quero mostrar para você como funciona essa questão do lançamento dos dados, como é que eu vou acompanhar tudo. Vamos lá então. Bom, eu criei esse formulário. O que tem nesse formulário? Aqui é um formulário bem compactozinho, mas aqui vai ter tudo que eu preciso para conseguir acompanhar os meus indicadores. Então eu coloco aqui a data de medição, eu coloco o meu peso que eu medi nessa data, e aí eu tenho que colocar algumas informações, porque eu utilizei uma fórmula, por exemplo, para calcular meu percentual de gordura, calcular o gasto calórico que eu tenho que ter. Então eu preciso fornecer o valor da cintura, do pescoço, eu preciso informar as horas no Instagram, as horas no YouTube e os quilômetros de caminhada. A partir do momento que eu lanço só mostrar para você como funciona, quando a gente envia esse relatório, ele cria um relatório bonitinho aqui, mas ele cria um Google Planilhas.
E é esse Google Planilhas que eu vou utilizar para consolidar todas as informações. Vamos olhar aqui para ele, ó. Observe que esse modelinho, esses dados aqui são reais, né, que eu medi nos outros dias, e para fazer teste também, que ele já lança aqui a resposta do formulário, e isso aqui eu linko, eu jogo no meu WhatsApp, então é só todo dia abrir o WhatsApp nas minhas coisas pessoais, abro o formulário e eu consigo lançar ele certinho. Então ele vai colocar aqui todos os peso, cintura, pescoço, pontuação automática que gera, horas no Instagram, horas no YouTube, quilômetro de caminhada. E aqui, daqui da coluna J até o final, são coisas calculadas. Então, ele vai somar aqui o total de horas, a idade e a altura, eu que coloquei automático, não coloquei no formulário, porque eu não vou mudar toda hora, né? Então, quando eu mudar a minha idade, eu vou alterar aqui. E ele calcula automaticamente o que chama de taxa de metabolismo basal, que é algo que eu preciso para calcular as calorias que eu vou ter. Ele calcula meu percentual de gordura atual. Ele calcula minha massa magra também que eu coloquei. E outras coisas que preciso para me auxiliar, que é a semana. Ele calcula o quilômetro de caminhada e o tempo de mídia também acumulado. Bem bacana, né? Porque preciso do acumulado, tanto dos quilômetros caminhados, como também do tempo de mídia acumulado. Beleza. A outra parte que eu precisei fazer é trabalhar com as projeções, porque eu sei onde eu quero alcançar. Eu quero alcançar 300 quilômetros de caminhada. Então, o que isso quer dizer? Que todo dia, ou pelo menos 5 dias na semana, 5 de 7 dias, eu preciso correr ou caminhar 3 quilômetros, o que dá na faixa de 2,1 quilômetros por dia se eu fizer 7 dias na semana. Então, se no primeiro dia eu vou caminhar 2,1, no segundo eu caminho mais 2,1. Acumulado, então no segundo dia eu tenho 4,2. Depois no terceiro dia, 6,3. E eu vou acumulando. Essas são minhas projeções. Eu preciso estar no terceiro dia com 6,3 quilômetros de caminhada. Pode ser que eu faça mais ou menos, mas essa é a minha projeção. Então eu criei uma projeção aqui para cada uma das informações. Por exemplo, meu peso. Meu peso eu começo aqui com 82,3 hoje, que eu já pesei, e conforme vai passando os dias, eu vou reduzindo aqui uma faixa de 0,5 quilos por dia, né? Como isso aqui é 0,5 quilos na semana, dá mais ou menos 0,5 dividido por 7. E eu vou reduzindo isso aqui até chegar no último dia próximo do valor aqui que eu desejo. E para cada uma dos meus KRs, dos meus indicadores, seja peso, o tempo, tempo de mídia, caminhada, todos esses eu faço aqui a projeção. E a partir dessa projeção e dos dados que eu tenho do meu formulário, eu gerei aqui gráficos de acompanhamento. Vamos olhar aqui os gráficos, que legal. Então, esses aqui são os gráficos. Aqui, observe que esse aqui é o gráfico de peso, onde eu tenho aqui o meu peso, que essa aqui está cobertinha aqui em azul. Eu tenho a minha massa magra, eu tenho o meu percentual de gordura. E aqui é a projeção em relação aos dias. Então, cada dia que eu for me pesando, eu vou acompanhando aqui. O de hoje ainda não tem, porque eu vou me pesar mais tarde, na verdade. Já sei que é, mas eu preferi pegar o do dia 12 mesmo. E aí você vai acompanhar comigo nos próximos vídeos como é que funciona essas alterações no indicador durante a semana. Porque é um indicador. Qual é o indicador? O meu KR é o quê? Reduzir 10 quilos, né, até dia 31 de maio. Mas o meu indicador é o peso, é aquilo que eu estou monitorando. Então, eu monitoro o meu peso. Só que nesse caso aqui também tem a da semana. O tempo de mídia, olha que legal aqui o comportamento, ó. Esses aqui eu peguei da semana passada. Então, o tempo de mídia durante a semana, eu vou olhando o comportamento na semana. Nesse caso, o meu KR é o quê? 200 se não me engano, 280 horas, no máximo, até 31/5. Certo? E qual é o indicador que eu utilizo? O tempo. E para cada KR eu tenho que ter um indicador que eu monitoro. Olha que bacana essa projeção, né? Lembrando que esse aqui é o diário que eu coloquei para a gente ver a variação do dia a dia. E aqui é a projeção do indicador, que é o indicador cumulativo. Então eu consigo observar aqui, ó, conforme vai passando o tempo, qual é a minha projeção. Tá vendo aqui? Esses números aqui, 2, 3, 4, é porque são as semanas do ano. Então, dia 12, ele está na segunda semana do ano, dia 19 é a terceira. Então, como eu vou acompanhando semanalmente esse indicador aqui, eu criei uma projeção bonitinha, onde eu saio daqui até chegar a 280 horas. Nesse momento, por exemplo, eu estou com 21,
3 horas, ou seja, tá muito alto aqui, eu precisava estar mais baixo aqui já. E aí, conforme eu vou, conforme vai acumulando, eu vou acompanhando. Você vai entender que isso é bem legal, porque, tô muito acima, então eu tenho que parar e não usar nada na semana para cumprir minha meta. E aí eu ajusto o meu indicador. Mesma coisa de caminhada. Eu chego aqui, começo aqui baixinho e vou chegar até aqui na 23ª semana, ou seja, lá para o dia 31 de maio com 300 quilômetros. Se eu tiver muito abaixo aqui dessa linha, quer dizer que eu tenho que caminhar mais. Se eu tiver mais alto, eu posso distribuir mais durante a semana, fazer um treino mais, ter um dia mais de descanso, e aí eu formo os meus indicadores. E para finalizar, vamos olhar lá o que eu comentei sobre a questão do percentual de projeção que eu coloquei no outro gráfico. Vamos lá. Dentro da reunião de check-in, eu consigo colocar qual a data que eu estou acompanhando. E por que que isso é legal? Sabe aquela projeção que eu fiz lá no outro? Eu coloquei essa projeção aqui para cada um dos meus indicadores. Então, perda de 10 quilos. Quais são a projeção? Nessa primeira semana, 81 na próxima semana, desculpa, 81,8, depois 81,3, depois 80,8, e assim vai, né? Meio quilo por semana, até chegar aqui no final da última semana e atingir o resultado dos meus indicadores. Além disso, esses em vermelhos aqui, ó, são os dias que eu vou fazer o meu check-in. Eu vou ver, ou seja, a minha reunião para apresentar como foi as minhas informações. Então, todo vídeo vai sempre sair depois dessas datas para vocês acompanharem como foram as semanas. Combinado? Na próxima semana, o 19, vai ter, mas não conta muito com a reunião de check-in. E aí eu tenho tanto o valor projetado quanto o valor real. E por que que é legal isso aqui, ó? Se eu estiver acompanhando aqui no dia 19, aí, por exemplo, se eu chegar aqui e coloco que nesse dia eu bati 82 quilos, você não cliquei em Enter ainda, você concorda comigo que 82 ficou acima do projetado, né? O projetado tinha que ficar abaixo de 80. Então, olha que legal. Eu fiquei abaixo da projeção, tá vendo? 99,76. Ele fica em vermelhinho. O ideal é que tivesse 100% da projeção. Vamos colocar aqui que eu caminhei 16 quilômetros, ó. Então eu fiquei acima do projetado. Isso aqui é do projetado da semana. E em relação ao total, ou seja, eu precisava, em relação ao 72,3, eu já andei 3%. Então é bem legal isso que eu consigo acompanhar tanto em relação à semana, como o atingimento final do meu KR. Isso para todos os indicadores, ó. Vamos ver, livros aqui, vamos ser 3 livros. Ó, já atingi 30%, ou seja, 3 de 10 é 30%. E na semana, o projetado era um livro, eu atingi aqui 300%. Isso é bem interessante, né? Bem legal, que eu consigo acompanhar e entender assim, de uma forma bem rápida, visual, além dos gráficos, o que é que está acontecendo para cada um dos meus indicadores. E no vídeo de hoje é isso. Se você chegou até o final, ponto importante, está aberta a pré-inscrição do meu curso de PDCA na prática, utilizando a metodologia de análise e solução de problemas, o MASP, com bastante Excel. É um curso muito legal, extenso, só que eu vou fazer a turma que eu estou chamando de turma 0. É uma turma bem exclusiva, pouquíssimas pessoas que vão me ajudar a concluir esse curso, a trazer ele o melhor possível para você. O curso está aí mais ou menos a 90% pronto, então essa turma vai ser bem pequenininha, eu acredito que talvez no máximo 5 pessoas. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui abaixo o link para você acessar o formulário e fazer sua pré-inscrição. Detalhe que vai ter um valor, mas é um valor simbólico. Eu resolvi cobrar esse valor justamente para a pessoa se comprometer, porque vamos ter encontros, vamos ter discussões, vocês vão me dar o feedback, a gente vai fazer algumas reuniões em conjunto para construir e eu poder ajudar a entender de fato o que é que você precisa. Então, caso você tenha interesse, e se você chegou aqui até o final, acredito que tenha, clica no link abaixo, faça sua pré-inscrição, é um formuláriozinho do Google normal, que assim que o curso já estiver pronto para ser enviado, eu vou te mandar diretamente o link para você fazer a sua inscrição por ordem de inscrição, tá bom? Então até a próxima e tchau, tchau.